Cumprimento a todos com uma santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Amém, igreja. Feliz por estar novamente com os irmãos aqui. Semana passada, no domingo, eu e minha esposa estávamos procurando uma igreja diferente para ir, para buscar a presença do Senhor. Chegamos até mesmo de estar próximo a uma igreja conhecida. Paramos à frente, mas não sentimos de Deus de adentrar. E nos conduziu até aqui. Minha esposa já conhecia este lugar. E aqui chegamos até meio que atrasado, 7h45 eu acho. E aqui eu pude sentir a presença do Senhor. Eu pude entender o porquê que eu e minha esposa deveríamos estar aqui. E ao final do culto fomos convidados para estar entregando a mensagem do próximo domingo, no caso hoje. E eu, como um pregador da palavra do Senhor, não pude rejeitar esse convite. Porque quando o Senhor chama, nós devemos atender e fazer a sua obra. Às vezes as dificuldades vêm, as lutas, as batalhas, mas se nós entregarmos o nosso fardo para o Senhor Jesus, Ele aliviará. Aleluia. Juntamente a igreja, quero abrir aqui no livro de 2 Reis. É um versículo, uma passagem muito conhecida da igreja, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e renova-se a cada dia. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. A passagem que fala sobre o general de guerra Naamã. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: eu gostaria que todos prestassem atenção, principalmente no primeiro versículo. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este um varão, homem valoroso, porém leproso. Repita comigo: porém leproso. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra da casa e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã, ou seja, a sua esposa. Versículo 3: E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Repita comigo: ele o restauraria da sua lepra. Podeis assentar, igreja. Uma palavra que o Senhor me deu e que me chama muito a atenção. E muitos têm um pensamento de que Naamã, ele era um homem soberbo e arrogante. É o que muitos pregam por aí. Mas não se dão
o trabalho de estudar sobre um pouquinho de sua vida. Colocam ele como um simples homem arrogante e que não queria fazer a vontade de Deus. Mas se você for abrir a sua Bíblia, você vai ver que tanto eu quanto você poderíamos estar tendo a mesma atitude que ele teve. Pois ele não era um homem qualquer. E nós vemos nessa passagem que há 3 passos que Naamã teve que dar para poder alcançar a sua bênção. Ele não simplesmente só desceu 7 vezes no Rio Jordão. Foi muito além de somente descer e obedecer a ordem do profeta, a ordem de Deus. Você vai ver que existem 3 passos que os fizeram receber o milagre da sua cura. Aleluia. E no versículo 1 diz: porém, ele era leproso, e aquilo lhe afligia. Nós vemos que na lei mosaica temos a seguinte questão: que o leproso ele não poderia conviver em sociedade. No entanto, Naamã era sírio. A lei era diferente. E por ser diferente, ele exercia um grande cargo do exército do rei da Síria. General de guerra, homem valente, porém leproso. E você vai ver que os 3 passos que Naamã teve que dar e deu, não foi simplesmente descer ao Rio Jordão. Você vai ver que o primeiro passo era retidão aos olhos de Deus. E você vai se perguntar como um homem sírio, ele era reto e correto diante de Deus. Você vai ver que ele era um comandante do exército do rei da Síria. No versículo 1 diz até mesmo que por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Não sou eu quem está dizendo. Pela retidão que Naamã tinha, pela capacidade de poder exercer um cargo de grande chefia, apesar de ser um homem de uma terra pagã, aos olhos de Deus ele era correto. Ele não era simplesmente um homem de um povo pagão que era abominado por Deus. Você vai ver que o próprio Senhor dera livramento para o povo sírio em batalhas por conta de Naamã. Era um homem valoroso que a própria Bíblia diz. Era um homem correto, porém leproso. E se você vai ver que nem sempre a enfermidade ela está relacionada a pecado. E é o que muitas vezes vamos ver por aí, muitos cristãos dizendo: fulano está com isso, fulano está com aquilo. Provavelmente ele deve estar em pecado. Aleluia! Nossa, fulano está com câncer, fulano pegou isso, aquilo. Olha, essa prova aí eu acho que é castigo de Deus. Está em pecado. E você vai ver que pela retidão que Naamã tinha, a doença, a lepra que o afligia, não era em decorrência ao pecado, pois ele era um homem correto diante de Deus, porém ainda não o servia. Por que eu digo porém ainda não servia? Porque mais para frente ele teria um encontro com o verdadeiro Deus. Aleluia! Aquele mesmo Deus que fez o povo de Israel passar o mar vermelho, aquele mesmo Deus que esteve presente com os seus antepassados no deserto, aquele mesmo povo. Você vai ver que quando ele
está acometido pela sua lepra, você vai ver que a cura bateu em sua porta, através da menina. Nós não vemos a Bíblia mencionar o teu nome, só descreve como a menina. Aí você vai perguntar o porquê que não se descreve na Bíblia o nome dessa menina. Mas você vai ver que a verdadeira importância não era saber o nome dela, era saber do que ela fez, do que ela alertou o seu senhor Naamã, porque ela mesma disse: olha, se o meu senhor tivesse com um profeta de Samaria, certamente ele seria curado. E é exatamente isso o que a Bíblia narra, e há de importante de se ver, pois quando nós temos funções na igreja de pregar a palavra de Deus, nós temos algo que é nosso, que é o ID do Senhor Jesus, que é o falar da palavra de Deus, porém às vezes não fazemos. Aleluia. Pregar, falar do amor de Deus, dizer o quanto Ele é bom, dizer que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura. Aleluia. E foi exatamente isso que ela fez. Ela proclamou o nome do Senhor Deus. Na sua condição de serva, ela poderia pensar: olha, eu vim aqui como serva para a casa de minha senhora, eu la quero, que o meu senhor seja curado. Ela não pensou assim, porque ela tinha que proclamar o nome de Deus. Aleluia. Na condição de serva, ela poderia deixar Naamã morrendo de lepra, porque sabemos que naquela época um homem acometido por essa doença era um homem condenado à morte, a viver sozinho. Mas é o que ela disse para a senhora: olha, tomara que o meu senhor fosse ao encontro do profeta em Samaria. E eu e você estamos aqui diante do Senhor Jesus. Aleluia. Você está no melhor lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é o Hospital das Almas, Aleluia. onde entramos aflitos, entramos sobrecarregados, mas quando adentramos essa porta, entregamos o nosso fardo ao Senhor Jesus. Aleluia. Tudo que veio durante a semana, tudo que aconteceu durante a semana, você ainda tem forças para caminhar. Isto não é seu, isso vem de Deus. Glória a Deus. Porque através a palavra dele vai dizer que através do nosso cansaço, através das nossas dores, através das nossas fraquezas, o poder do Senhor Jesus habita e se restaura em nossa vida. Isso é um dom de Deus para mim e para você, dizendo: olha, você sozinho você não consegue, você sozinho não consegue caminhar, você sozinho não consegue se curar, você sozinho você não consegue batalhar, mas se você tiver aos meus pés, se você tiver aos meus pés, nada poderá te deter pelo poder do santo nome do Senhor Jesus. E existem maus que vêm, sobrecarregam a nossa vida, como vemos na passagem de Naamã. Existem maus que não tem explicação se é pecado ou não. A única coisa que nós devemos ter em mente é estar com retidão perante os olhos de Deus, clamar por Ele. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus.
E você e eu sem Ele, o que somos? Somos mero mortais, cinza e pó. Aleluia. E a cura bateu a porta de Naamã por alguém inesperado, por uma menina que servia em sua casa. Ele certamente, por ser um homem de guerra, um general de guerra, com certeza teve que procurar nos melhores médicos da região de seu povo. Mas existia algo que somente o médico dos médicos poderia fazer por ele. Somente um alguém poderia estender as suas mãos e poder curá-lo. E assim somos nós, quando acabam os recursos de nossas vidas. Queremos bater no peito dizendo: olha, eu conheço fulano, eu sou amigo de ciclano. Mas quando a porta se fecha, meu amigo, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. E se não for da vontade de Deus, você não recebe a sua bênção. Aleluia. Devemos dar testemunho sobre quem é Deus em nossa vida. Devemos dar testemunho sobre o que Ele faz. E foi exatamente o que esta menina disse: ir ao encontro do profeta em Samaria. Aleluias. Pois ali a porta da cura estaria aberta para Naamã. Aleluias. Como diz no versículo 3: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E quando ela disse isso, Naamã chega e ele dá o seu segundo passo, que é a procura do Deus vivo. E quando ele procura Deus, ele vai ao seu rei, dizendo sobre essa menina o que ela acaba de pedir. Quando um homem do tamanho de Naamã e sua importância acabam os seus recursos, ele vai diretamente ao seu rei dizendo: olha, a menina me disse isto e aquilo. Prontamente o rei Ciro Ben-Hadad, ele vai, escreve uma carta e envia um pequeno tesouro ao rei de Israel, rei Jorão, sobre um pequeno detalhe. Ele não escreveu essa carta para o rei de Israel para que porventura ele simplesmente fizesse algo muito complicado. Ele somente escreveu na carta que era para direcionar Naamã ao profeta para ser curado. Ele direcionou essa carta ao rei de Israel, dizendo: olha, eu quero que o meu servo Naamã seja curado por esse seu Deus. Aleluias. E quando o rei de Israel recebe esta notícia, ele, em sua cabeça, ele pensou mil coisas, pois ele pensou que esse pedido seria uma afronta da parte do rei da Síria. Ele pensou que seria mais uma confusão que estaria por vir, mas ele não tinha os olhos espirituais. E quando o profeta ele escuta, ele fala: olha, deixe esse servo vir a mim, porque, como diz o versículo 8: deixa vir a mim, e saberá que é profeta
em Israel. Aleluia. Deixe-o vir. Quando o rei de Israel ele recebe essa notícia, ele olha com os olhos espirituais. Mas o profeta Eliseu, ele era um homem de Deus. Ele sabia que a missão dele ali era ser usado por Deus para direcionar a cura de Naamã. E quando Naamã ele vai ao encontro, é algo muito, é até meio que a gente olha com os olhos carnais, nós vemos ver que é algo que é surpreendente. Quando Naamã chega a Eliseu, ele não é recebido com pétalas de rosas ao chão, ele não é recebido com um tapete vermelho estendido, ele nem sequer fala com Eliseu. Eliseu só responde para seu servo: olha, mande o seguinte recado. Aleluia. Fale a ele que ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia. Mergulhar 7 vezes ao Rio Jordão. Ele recebe essa notícia e se entristece em seu coração, porque ele era um homem de poder aquisitivo muito alto e de importância para seu povo. A Bíblia narra que ele se entristece e ensoberbece o teu coração. Ele murmura dizendo: olha, certamente eu pensei que ele viria até a mim, estenderia pelo menos a sua mão para poder me cumprimentar, mas ele tão pouco fez isso. Eu pensei que ele viria ao meu encontro e muito menos aceitou os tesouros que eu iria entregá-lo. Eu certamente pensei que Naamã, que o profeta iria chegar até a mim, estender as suas mãos, invocar o nome do Deus vivo e ser curado. Eu pensei que fosse assim. A Bíblia narra dessa forma. Estou aqui apenas colocando as minhas palavras a ele. Mas a Bíblia narra que ele se entristece. E ele vai-se. E os seus servos, os servos de Naamã, chegam a ele dizendo: olha, meu senhor, se o profeta tivesse te dado uma missão maior, o Senhor não faria? Aleluia. Então o que custa o Senhor se mergulhar 7 vezes ao rio? Faça isso. É algo simples. Eu tenho certeza que se fosse algo maior, o Senhor também faria. Mas por que não fazer algo simples? E é o que muitos de nós fazemos. Não fazemos o simples. Não mergulhamos 7 vezes no Rio Jordão. Como assim, Rio Jordão? Não mergulhamos de cabeça na palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos andar de qualquer jeito, fazer algo que é somente de nossa vontade. Não mergulhamos de cabeça na palavra do Senhor. Aleluia. E quando Naamã ele pensa: olha, nas minhas terras existem rios muito melhores do que Israel. Por que ele não me manda Aleluia. para lá? Por que ele não me manda descer aqui? Existem rios em Damasco que são muito melhores do que esse Rio Jordão. Ele se queixou, ele queria debater, ele queria fazer aquilo que somente estava em tua cabeça. Quantos de nós temos essa mesma atitude?
quando Deus fala, faça isso, e nós queremos fazer aquilo. Quando Deus nos manda fazer e seguimos caminhos contrários ao que Ele nos determina. É através da desobediência, arrogância, que perdemos o milagre em nossa vida. É através da desobediência. É através do orgulho. E o orgulho é algo muito sério. Desde o princípio, muito antes da criação, o orgulho fez com que Lúcifer caísse. E é exatamente o pecado que nós vemos. O orgulho de Naamã, por ser alguém importante, não mergulhar no Rio Jordão. Mas quando ele obedece à voz do profeta, a voz do profeta de Deus, ele vai lá e dá os 7 mergulhos. E a Bíblia diz que na mesma hora a sua pele voltou como ser a pele de um menino. Voltou a ser como a pele de uma criança. Quando ele passou a decidir sobre o que fazer. Fazer a vontade de Deus. A obediência é o terceiro passo que Naamã teve que dar para receber a sua bênção. Através da obediência a Deus, através dele se curvar perante o Deus dos deuses, ele recebeu o seu milagre. Aleluia. Certamente Naamã levou, a Bíblia narra aqui, levou um lindo tesouro para poder não barganhar com Deus, com o profeta. Ele levou de todo o seu coração para poder presentear o profeta pelo bem feito a ele. Mas o profeta que é profeta, ele não troca e nem vende a palavra de Deus. Ele não troca milagres por dinheiro, por ouro e nem por prata. O profeta de Deus, ele faz a obra por amor. O profeta de Deus, ele não vai querer trocar a sua salvação por ouro e nem por prata. E quando Eliseu disse, olha, eu não quero nada de bens materiais, eu não quero nada desse. Naamã se orgulhou porque ele viu a honestidade do profeta Eliseu. Ele disse, tudo bem, me dá um pouquinho dessa terra para poder levar para a minha terra e poder fazer um holocausto de sacrifício ao verdadeiro Deus vivo. Aleluia. Me dá um pouquinho dessa terra. E a partir daquele momento que Naamã foi curado, a Bíblia narra que ele deixou de adorar os seus deuses, ele deixou de se dobrar perante os deuses daquela terra, porque ele reconheceu e viu o poder do Deus Altíssimo. E a Bíblia narra que ele, a partir daquele momento, ele parou de fazer aquilo que o seu povo fazia, adoração a Deus pagão. Ele fala, eu não adoro mais os deuses do meu país. Eu adoro somente o Deus de Israel. E você é livre, tanto eu quanto você, para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai narrar aqui, quando Naamã volta para a sua terra, antes de voltar, o servo do profeta Eliseu, Geazi, tome muito cuidado com bens materiais. Ele pode te levar à perdição.
a perdição eterna. Tome muito cuidado. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia narra que quando Naamã, antes de deixar Israel, o servo Geazi, ele vai ao encontro de Naamã. Aleluia! Ele inventa uma mentira dizendo: olha, agora o meu senhor, ele vai poder receber um pouco dos seus bens. Existem 2 servos que chegaram agora lá e necessitados. Inventam uma desculpa para poder receber aquele mini tesouro. Tome muito cuidado, meus irmãos. O dinheiro é bom, mas ele pode trazer ruínas para as nossas vidas. Como diz em 1 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Dinheiro não é algo ruim, mas o amor a ele é o que te faz pecar. E é exatamente o que Geazi, servo de Eliseu, fez. Colocou a sua salvação, colocou Deus para trás e colocou os bens materiais acima de tudo em tua vida. E quando ele vai, pega aquele mini tesouro e volta para o profeta, e o profeta lhe pergunta: onde você estava? E ele responde: eu não estava em canto algum, senão aqui. Mas o profeta que é profeta, ele tem olhos espirituais. E Eliseu recebe a profecia dada por Deus, ele dizendo para Geazi: olha, eu sei o que você fez. Estou parafraseando o que o profeta disse. Eu sei muito bem o que você fez. Aleluia! Eu sei muito bem aonde você foi. Eu sei muito bem o que você pegou. E eu sei muito bem a sentença que você receberá. A lepra que era cometida na Naamã passou para Geazi por um simples gesto. Avareza. Avareza é algo que nós devemos ter cuidado. Ter dinheiro é bom, ter uma casa é bom, ter um carro é bom, ter dinheiro guardado no banco é bom, mas quando você deixa se contaminar por tudo isso, meus amados irmãos, o seu coração já não está mais no Senhor. Aleluia! Seu coração já está muito longe dele. Aleluia. E quando a lepra de Naamã passa para Geazi, nós vemos uma sentença que não era para acontecer se Geazi fosse um homem que deixasse os bens materiais fora de seu coração. Aleluia. E o que nós vemos ultimamente é que a vaidade do ser humano é o que está movendo os seus rumos. A avareza, querer fazer as coisas das suas vontades, querendo ganhar tudo às custas da palavra de Deus. O que nós vemos hoje em dia são profetas, falsos profetas, que usurpam da palavra de Deus, querendo bens materiais. Não precisamos nem muito longe para vermos que
E o que mais tem acontecido hoje em dia é a corrupção no meio da igreja. Pessoas que são escolhidas para poder cuidar da casa de Deus, cuidar das ovelhas, e usurpam da casa do Senhor. Assim como fez Geazi, querendo tirar proveito dos poderes do Senhor Deus. São homens que fazem isso até hoje. Quantos Geazis a gente vê e já viu em nossas vidas? Quantos Geazis estão por aí querendo fazer com que a palavra do Senhor seja um comércio, achando que essas coisas que fazem, Deus não está vendo, achando que tudo que Ele faz será encoberto. Cegos espirituais. Aleluia. Que nós tenhamos discernimento para poder fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Para que o reino de Deus seja proclamado por onde formos. Para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas. Aleluia. E os 3 passos que Naamã teve que dar: a retidão aos olhos de Deus, a procurar ao único Deus e a obedecer ao Deus Altíssimo. Aleluia. Você está disposto? Aleluia. Glórias a Deus. E como disse anteriormente, se Deus não fizer o meu milagre, o que farei? O que será de mim? Eu tenho a resposta. Ele continuará sendo Deus. E nós, quem seremos? Ninguém. Nada. Em Abacuque 3,17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Não importa se o milagre seu que você tanto anseia não chegou, continue glorificando a Deus, continue louvando, continue bendizendo o teu santo nome, porque no momento certo Deus, Ele te entregará a tua bênção. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Deus é Deus independente daquilo que Ele faz, e não é o que Ele faz que nós devemos adorar, é pelo que Ele é o nosso Salvador. Ainda que tudo se desabe em nossas cabeças, ainda que toda a tristeza desse mundo assole o nosso coração, devemos ter a nossa fé firmada na rocha. E quem é a rocha? É Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Assim, já me encerro a mensagem agorinha, daqui a pouco, para não tomar muito tempo. Não faça como Geazi. Não queira comercializar aquilo que não é seu. Pois de graça nós recebemos, e de graça nós devemos entregar. Que nós tenhamos a sabedoria de poder seguir os caminhos de Deus e dar os 3 passos para a nossa bênção ser entregue pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz em estar aqui com essa igreja. Volto a dizer,
me sinto bem acolhido e sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. É algo que alegra o meu coração. Pois o que ultimamente nós vemos são templos lindos, templos luxuosos, mas quando adentramos, não sentimos nada. E antes de começar o culto, eu avisei para a apóstola, falei: olha, com sua permissão, posso gravar em todo lugar onde eu vou? Eu gosto de fazer a gravação. Eu não posso, mas eu gosto de gravar. Ela falou: não, está muito bonito. Eu falei: o importante é Jesus. Jesus estando presente, está tudo certo. Jesus estando sempre nessa casa, está tudo certo. Ele é o personagem principal. Nós somos meros coadjuvantes. Somos vasos em suas mãos. Não somos ninguém sem Ele. Podemos estar em tempos luxuosos. De nada adiantará se não estivermos com a presença do Senhor Jesus. E eu disse a ela: olha, isso é bênção de Deus, essa reforma. Isso é de Deus. Está ruim agora? Um pouco. Mas vai melhorar para um e agora é dele. A vida do crente é assim, meus amados. Eu costumo dizer que às vezes a vida tem que piorar um pouquinho para melhorar depois, para podermos dar valor naquilo que Deus nos deu. Fico muito feliz e honrado pelo convite, pastor. Eu agradeço a rica oportunidade pelo poder do nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, a igreja, a equipe de obreiros,